Fala, rapaziada. Acho que já estamos aí ao vivo. Mais uma sexta-feira, mais um sextou ao vivo com o grande amigo Gabriel Issa para a gente fazer o nosso balanço semanal da política brasileira. Rapaziada, tá chegando firme aí. Um beijo pra Bruna. Daniele, um beijo. Dudu, meu amigo, um beijo. O Issa acabou de entrar. A Daniele está assistindo da Alemanha, sensacional, tá? Muito bacana. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. O pessoal já está começando a entrar. Daqui a pouco eu vou chamar o Issa para a gente fazer o nosso balanço semanal. Só lembrando, toda sexta-feira a gente faz um balanço do que ocorreu na política brasileira. A gente fala, evidentemente, do que aconteceu em Niterói, o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro e o que aconteceu nacionalmente, né? O que aconteceu no país. Então a gente está começando mais um balanço e aqui a gente vai convidar o nosso grande amigo Gabriel Issa, estudante de Niterói, 14 anos. Vou botar o Issa para dentro aqui. Vamos que vamos. Consegui Issa para dentro, gente. Vamos ver se vai dar certo. Tecnologia e eu somos inimigos, mas eu acho que vai dar certo. Grande Issa, boa noite. Tudo bem? Boa noite, todo mundo já está aí assistindo. Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para ouvir. Show de bola, perfeito. Peguei esse fone hoje aqui para ver se o som sai melhor. Show de bola, tá perfeito, a gente tá ouvindo super bem. Laiana tá chegando ali, Que via bom, Laiana, beijo Laiana. Fala Pedrão, grande Pedrão, viu o Tiagão passando ali. Tiago, vamos que vamos. Arabel entrando, o Otton também tá aí. Tiago e Otton, saudades, hein? Saudades de vocês, vamos que vamos, hein? Pedrão, Robson chegando aí, Clara Marquezine chegando, sejam todos bem-vindos. Pessoal, estamos aí iniciando mais uma live de balanço semanal para curtir, para vocês perguntarem, para vocês tirarem dúvida e para a gente debater tudo o que aconteceu, fala Laiana, tudo que aconteceu na política brasileira ao longo dessa semana. Toda semana a gente tem feito isso e as lives têm sido bastante interessantes. Pedro Rabelo, grande Pedro Rabelo, um beijo, boa noite, tudo de bom, prazer ver você por aqui, hein? Vamos que vamos, excelente. Galera chegando, convidem os amigos de vocês, vamos conversar, vamos dialogar, porque eu acho que é um momento muito importante. A gente está vivendo um momento na política brasileira que é um momento ímpar. Então a gente precisa trazer as pessoas para o diálogo, a gente precisa conversar sobre política no café da manhã, em casa, pela internet. Hoje a gente não pode mais, com a quarentena, a gente tem ficado em casa, né? Mas pela internet a gente tem que fazer conversa, a gente tem que conversar com as pessoas. Issa, seja bem-vindo. Manda ver, você que coordena, Obrigado, coordenador, Issa. Agradecer a todo mundo que já está entrando. Já são 16 pessoas no iníciozinho da live, já tá muito bom. Então, eu queria já jogar uma sugestão. A gente separou uns temas para falar. E aí, obviamente, a gente tem temas que não são tão agradáveis de se falar, né? Que normalmente esse governo não nos dá muito descanso, né? Mas a gente tem uma notícia muito boa essa semana, graças a Deus, né? Teve uma coisa muito positiva que aconteceu essa semana. Eu queria saber se as pessoas querem que a gente comece pelo assunto positivo ou pelas notícias não tão boas do governo federal. Aí escreve aí nos comentários para a gente ver o que a gente vai começar. A gente se preparou para falar sobre uma notícia boa, que seria a aprovação do Fundeb, ainda só na Câmara, né? Mas já é um grande passo, uma grande vitória para todos que acreditam numa educação pública de qualidade. Vamos falar também sobre a proposta de reforma tributária, o primeiro ponto da reforma tributária do que o Paulo Guedes apresentou no Congresso, e também sobre um balanço aí sobre algumas coisas de Covid. Tudo, então, falando para a gente começar falando sobre a aprovação do Fundeb. Galera tá pedindo? Então vamos embora, vamos que vamos. Então, primeiro falando um pouquinho, porque, Gabriel, as pessoas falaram muito sobre o Fundeb ao longo da semana, só que, na verdade, as pessoas não aprofundam. O Brasil, infelizmente, tem esse problema. As pessoas debatem, sem fazer um aprofundamento. Então, você termina uma semana que muito se falou do Fundeb, aí quando você vira para uma pessoa e fala assim, mas vem cá, o que é o Fundeb?
Aí a pessoa, não sei. Eu sei que foi aprovado, mas eu não sei exatamente o que é. Então vamos lá. Primeiro, o que é esse tal Fundeb que foi objeto aí de comentário de todo mundo, parte contra. Meu cachorro deu uma latida aqui, falou do Fundeb, ele ficou emocionado e tá até latindo aqui. Primeiro, para as pessoas entenderem do que se trata. O Fundeb é um fundo, logicamente, Fundeb é um fundo para abastecer recursos, para dar recursos para a educação básica. Como esse fundo é formado? Ele é formado por estados, municípios, os estados dão uma quantia, o município dá uma quantia e o governo federal complementa esse fundo apenas para os estados mais pobres. Então, por exemplo, você tem determinados estados que têm uma arrecadação muito alta. Você tem outros estados que têm uma arrecadação baixa. Então, o governo federal ele entra para ajudar os estados que têm uma arrecadação mais baixa, certo? Então, qual é a ideia do Fundeb? A ideia do Fundeb é equilibrar o investimento em educação. Você tem municípios que conseguem sozinhos abastecerem aí suas redes. Por exemplo, o município de Niterói, que a gente está presente. Niterói é uma cidade rica. Niterói tem condições, por exemplo, de ter uma rede municipal com recursos próprios. Agora, você imagina um município pequeno do sertão do Nordeste, por exemplo. Esse município tem muita dificuldade de abastecer a sua rede com recursos. Então, o Fundeb, a ideia do Fundeb é pegar de quem tem muito e repassar para quem tem pouco. Por exemplo, a cidade de Niterói, ela dá mais recursos para o Fundeb do estado do Rio de Janeiro do que propriamente recebe. A diferença é em torno de 15 milhões. Mas isso acaba sendo positivo no sentido de você pegar um município do interior do Rio, que tem muita dificuldade, e conseguir levar um professor para lá, pagando um salário bacana. Então, a ideia original do Fundeb é essa. O Fundeb foi iniciado em 2007. Só que o Fundeb ele não entrou na Constituição. Ele foi um projeto que valeu de 2007 a 2020. E aí, em 2020, o Congresso resolveu fazer a discussão para saber se o Fundeb seria extinto ou se ele continuaria e seria permanente. Então, a discussão que houve no Congresso na terça-feira foi justamente essa. Ou o Fundeb iria acabar, ou o Fundeb iria entrar na Constituição e nunca mais você consegue tirar ele da Constituição. E foi o que venceu. O Fundeb, na Constituição, o Fundeb constitucional, ele foi aprovado na terça-feira. Isso significa que nós teremos Fundeb até Deus sabe quando. Mas o Fundeb está garantido. E isso é muito bom para quê? Para que os municípios mais pobres possam dar uma educação de qualidade para os seus jovens. Então, foi muito importante a aprovação do Fundeb. Agora, tem algumas discussões que a gente precisa fazer. Para que esse dinheiro é utilizado? O dinheiro do Fundeb ele é utilizado para pagamento de bolsas, para pagamento de professor, principalmente para valorizar os professores, tá? Então, esses são os pontos. E também para adquirir material didático, para adquirir equipamento, tudo que uma escola precisa para funcionar. Agora, eu acho que vale a pena, isso, a gente entrar em alguns pontos que são um pouco mais específicos, que estão internos aí ao Fundeb. E que rolou uma série de discussões na Câmara Federal, inclusive pela posição da bancada do Novo, para as pessoas entenderem qual foi a discussão que gerou, foi mais calorosa, né? A aprovação em si do Fundeb, para as pessoas entenderem o que rolou lá em Brasília, o governo tentou pegar parte desse Fundeb e jogar na renda básica que eles estão, a Renda Brasil, que eles estão lançando agora. Mas isso era muito ruim, porque você está tirando a educação. É legal ter programas de renda básica. É legal a Renda Brasil. É bacana. Agora, esse dinheiro ele não pode vir da educação. Você não pode deixar um município sem aula e dar o dinheiro da Renda Brasil para as pessoas. A gente precisa manter os recursos na área de educação. Só que o governo ele foi atropelado pelo Congresso Nacional, porque a articulação, ainda bem, né? A articulação foi forte. Inclusive, quem montou esse projeto não foi nem alguém de esquerda.
Quem fez todo esse debate e essa relatoria foi a professora Dorinha, que é do Democratas. Ela é de direita. Mas ela fez esse debate com toda a sociedade, com todas as instituições, com todas as entidades que têm compromisso com a educação. Então, a partir disso, chegou-se num consenso e prontamente as bancadas de esquerda falaram, não, tá bacana, a gente concorda com isso e vamos junto. Só o governo e o Novo é que não estavam nessa linha. Mas aí o governo foi convencido e aí todos os partidos votaram a favor. Acho que uns 5 deputados do PSL votaram contra o Fundeb permanente. Apenas isso. Mas beleza, o Fundeb foi aprovado. Ótimo, maravilha, um acordo. Aí entra a questão dos destaques. O que é destaque para as pessoas que estão assistindo a gente poderem entender? É o seguinte, ó, foi aprovado o projeto, só que você tem ali vários pontos internos do projeto que podem ser modificados. Você pode ter Fundeb, mas, por exemplo, um dos pontos polêmicos era em relação ao piso do que seria, qual a quantidade, qual a porcentagem do Fundeb ia ser utilizada para pagar professor. Isso foi uma questão que foi destacada. E o que valia antes? Para a gente entender esse ponto que é importante, tá? Antes o piso era de 60%, tá? Antes de terça-feira, né? Do que foi modificado para 2021. O piso é de 60%. O que significa isso? Significa que você tem a obrigação, o município tem a obrigação de pegar 60% da verba do Fundeb, no mínimo, e destinar para pagamento de professor. Isso era o que estava valendo antes de terça-feira, tá? E o que passou a valer depois de terça-feira? Lógico que só vale para 2021, tá? Mas a partir da aprovação lá na terça-feira, o que mudou? Esse patamar, esse piso, foi para 70% e ele não é mais só para professor, é também para profissional de educação. Aí engloba quem? Merendeira, secretária, inspetor, todo mundo que trabalha na escola. Então, na verdade, foi um ganho muito grande. Um ganho, primeiro, de valor, né? Todo município, se o município quiser gastar 100% com o professor, tá valendo, tá? Na verdade, não. Tem um teto de 85%. Eu tenho os dados anotados aqui, tem um teto de 85%. Então, o município ele pode escolher se ele vai gastar 70% da verba do Fundeb a 85% da verba do Fundeb para poder pagar profissionais de educação com a regra nova. Então, isso é muito bom. É bom porque fortalece não só o professor, mas também todos os profissionais que trabalham na escola. Porque é importante. A merendeira está bem remunerada, é importante. A secretária está bem remunerada, é importante. O inspetor ser bem remunerado, é importante. Tudo isso é importante para a escola poder funcionar. Então, foi muito bacana e foi um ganho muito grande. E o que aconteceu no Congresso? A bancada do Novo foi contra, com a desculpa de que precisa de liberdade. O gestor precisa de liberdade para saber como ele vai gerenciar esses recursos. Vocês me desculpam, gente, eu acho que tem muita gente usando a palavra liberdade de forma equivocada. A gente tem um país gigantesco. A gente tem centenas de prefeituras, milhares de prefeituras. Como é que a gente pode garantir como cada prefeito pode gerenciar? Então, nesse ponto, você está amarrando por um ponto positivo. Você está amarrando porque você quer esses recursos destinados para a valorização do professor. Porque vai que tem um município que você não consegue controlar e esses recursos acabam indo para adquirir determinados materiais e acaba que você não controla ali o que está sendo feito. Então é importante você garantir que essa verba vá para a valorização dos professores e dos profissionais da educação. Mas aí o Novo foi atropelado na votação e passou os 70%, o piso de 70% e o teto de 85% para a valorização dos profissionais. Foi um ganho muito grande, Issa. Eu tenho mais um ponto para falar, Issa, sobre o Fundeb, mas aí você quer seguir, depois eu falo sobre o ponto? O que você acha? Não, pode falar, depois eu faço aí, dou umas contribuições. Pode falar aí. Show. Outro ponto importante que mudou. A contribuição da União era de 10%, tá? De todo o fundo, a União ia chegar junto com 10%.
passou na Câmara o aumento de 10% para 23%. Tá? Isso significa que a União vai chegar mais junto com os municípios mais pobres. E isso é bom, porque o governo federal tem dinheiro. A Constituição de 88, ela coloca muito recurso na mão da União e pouco nos municípios. Então, o município que é pobre, que não tem uma arrecadação própria, ele tem muita dificuldade. Então, isso vai fazer com que a gente consiga fortalecer e tornar a educação um pouco menos desigual. Um pouco menos desigual, isso é importante. E outro ponto também fundamental, isso, e a galera que está assistindo a gente, é o CAQ e o CAC. Nossa, essas siglas são difíceis, né? CAQ e CAC. O que é o CAQ? É o custo aluno qualidade, tá? Só que o CAQ é custo aluno qualidade inicial. O que é isso? Essas siglas, elas foram criadas em 2007, junto com a ideia do Fundeb. Com que objetivo? Qual a ideia de você trabalhar com custo aluno qualidade? É justamente você fazer a discussão do seguinte: o que precisa ter uma escola? Essa foi a discussão que foi feita em 2007. O que precisa ter uma escola? E o segundo ponto: quanto custa, depois que a gente define o que precisa ter, no mínimo, numa escola, a discussão é quanto custa isso? Então, a ideia do CAQ é exatamente essa. E aí chegaram à conclusão, e aí quando eu digo chegaram à conclusão, não é 1, 2, 3. São pesquisadores da USP, pesquisadores de várias universidades, gente que escreve artigos sobre educação, sociedade civil, pais, alunos. Então, foi feito um grande trabalho na época para ouvir todo mundo e chegaram à conclusão que o mínimo para uma escola funcionar é quadra poliesportiva, laboratório de informática, laboratório de ciências, um espaço para o Grêmio, para os alunos se organizarem politicamente. É importante o jovem gostar de política, independente da linha que ele siga. É importante que ele goste e preste atenção na política. A política é importante. E isso tudo deu origem ao CAQ. O CAQ faz essa conta. Ele faz essa conta de quanto deve ser investido por aluno. E por que ele é o CAQ? O CAQ é o valor inicial, porque é o mínimo. É o mínimo que se chegou à conclusão que deem certo, para que você tenha uma escola mínima, minimamente aceitável. Essa foi a ideia do CAQ. E o CAC? O CAC é a continuação disso. O CAC é justamente... O CAC, na verdade, é a mesma sigla sem o I. É o custo aluno qualidade, mas sem o I de inicial. O CAC, a ideia dele é justamente aproximar o investimento por aluno no Brasil do investimento por aluno nos países mais desenvolvidos, nos países da OCDE, por exemplo, que é muito maior do que no Brasil. Então, a ideia é que esse CAC vá sendo, com o passar do tempo, aumentado, ampliado. Evidentemente, gente, aí você fala, mas aí fez o CAC, já tem 13 anos e as escolas não estão perfeitas. Evidente, gente. A gente está falando aqui de Brasil. A gente precisa entender isso. A gente está falando de Brasil. Nós temos problemas na educação, não é de hoje. Vem de séculos. Vem de séculos. A gente não vai resolver os nossos problemas. Não vamos resolver problema educacional em 10 anos. É um processo. É todo um processo. Mas você ter um parâmetro de valor gasto por aluno é fundamental e é importante. Então, vitória que a gente conseguiu manter o CAC como é. E aí o pessoal do Partido Novo, que não, nós precisamos de outras ferramentas. Mas, gente, isso aqui foi discutido em 2007 com toda a sociedade e a professora Dorinha, na relatoria, também ouviu toda a sociedade. E eles tiraram e decidiram manter isso e tentar ir melhorando, mas manter a ideia do CAC. Então não tem por que meia dúzia de deputados tentarem fazer uma modificação ali em cima da hora. Então, foram derrotados e passou esse Fundeb, ainda bem, para que a gente tenha uma educação mais igual. Então acho que é isso. Primeiro, tudo que é muito triste que uma derrota do governo, qualquer ele que seja, represente uma vitória para a população, né? O governo era para estar justamente agindo em prol da população, né? Então, o governo foi derrotado na questão do Fundeb, né? Isso representou um ganho muito grande para a população.
Bom, primeiro, né, antes da existência do Fundeb, existia o Fundef, né? Só que isso só pegava a questão da educação fundamental, não pegava todo o ensino básico, né? Então, como se for em 2007, foi instituído o Fundeb, só que como você falou, também não era algo definitivo, era algo provisório. E isso demonstra como a educação no nosso país é sempre colocada como algo secundário, nunca colocada como prioridade, né? Algo que devia ter sido feito desde o início como algo constitucional, como algo permanente, como algo que fosse existir sempre, como você falou que agora, espero que passe também no Senado, e que isso torne algo permanente, né? Que o Fundeb exista para sempre, porque representa um ganho muito grande para a educação pública no país, né? Principalmente para os municípios, como você falou, que são municípios mais pobres, né? Isso favorece muitos municípios mais pobres. Como você falou, a gente vai ter um aumento também, isso é uma coisa muito positiva, da participação federal no, no Fundeb, vai chegar a 23% daqui a 6 anos, né, que é a previsão. E eu queria falar do negócio que você falou da Renda Brasil, acho que é esse o nome, não lembro direito. Isso iria representar uma espécie de um esquema que está sendo muito falado, muita gente defende, infelizmente, é a questão dos vouchers, né? Isso seria um programa de distribuição, uma distribuição, de entregar diretamente a renda para o cidadão, entregar diretamente um valor para o cidadão, né? E aí o cidadão investe, entre aspas, na educação, e isso vai fazer com que a educação privada aumente muito. Né? Isso é muito prejudicial, a gente precisa de uma educação pública, de qualidade, e que todos tenham acesso à educação. Né? Então, graças a Deus, o governo foi derrotado, é uma vitória muito grande da educação pública, uma vitória de todos que defendem a educação pública, que defendem a valorização dos professores, profissionais de educação, né? Porque é muito fácil a gente falar que defende isso, mas na prática a gente vê o governo, o Partido Novo e outras bancadas se posicionando contra uma proposta que beneficia a educação pública no país, né? O discurso de, às vezes, defender a educação por parte desses é muito fácil, mas na prática a gente vê outras coisas. Então, acho que é isso. Você já fez uma, uma explicação assim, magnífica para todo mundo que estava aí assistindo do que é o Fundeb, então só coloquei essas contribuições finais. Assim. Show. Issa, deixa eu só conversar com a galera que está assistindo a gente. Pessoal, gostaria de fazer um pedido para vocês. É o seguinte, quando você está assistindo a nossa live, tem uma espécie de um triângulozinho ali que parece uma asa delta. Quando você aperta nisso aí, você pode mandar para os seus amigos. Então, vou propor uma coisa legal aqui. Clica nesse botãozinho que você está vendo aí, que é um triângulo, clica nele, e aí vai aparecer os seus amigos. Escolhe os 5 amigos que você acha que mais curtiria falar sobre política agora. Ouvir sobre política e fazer perguntas. Manda para esses 5 amigos. Manda agora para os 5 amigos que vai chegar para eles e aí eles clicam e vão curtir. Beleza? Todo mundo convidando os amigos. Vambora, gente. Issa, antes da gente entrar no próximo tópico, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Eu estou vendo uma pergunta do Robson Costa, que ele fala o seguinte: boa noite, Túlio, boa noite, Gabriel. Eu queria saber a opinião de vocês em relação ao bloqueio. Não tem nada, foi o bloqueio das redes sociais das pessoas que seguem o presidente. Então, Robson, assunto pertinente, eu vou tentar falar rapidinho para a gente não interromper os nossos assuntos que o Issa separou aqui. Mas eu acho que a pergunta é muito boa. Então, o que acontece? A gente faz uma confusão entre liberdade de expressão e direito de mentir. São coisas completamente diferentes, tá? Eu sou um amante da liberdade. Eu sou um amante da liberdade de expressão. Eu acho que a gente tem que garantir. Agora, o que a gente precisa entender é que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. O que é um direito absoluto? Um direito absoluto é o seguinte, eu tenho esse direito e eu faço dele o que eu quiser e ninguém tem que se meter nisso. A liberdade de expressão, ela não passa por isso. Por quê? Porque eu não posso, por exemplo, chegar numa rede social e falar assim, olha, o fulano de tal fulano de tal roubou tantos milhões. Eu não posso falar isso sem prova. Eu posso falar isso se for comprovado. Se tiver lá um inquérito, se tiver algo comprovando que o cara roubou, aí eu posso falar. Agora, qual é a dificuldade das pessoas entenderem? Liberdade de expressão não é direito de fazer fake news.
Essas pessoas que tiveram a conta derrubadas são pessoas que comprovadamente produzem conteúdos mentirosos sobre adversários políticos. Que dizem, por exemplo, que nós defendemos a mamadeira, que dizem que nós defendemos o kit gay, que nunca existiu. Nunca existiu. Você pergunta para alguém, pô, por favor, me mostra o kit gay que seu filho recebeu na escola. Gente, ninguém tem um kit gay para mostrar. Porque o kit gay não existe. O kit gay nunca existiu na história da vida. Ninguém tem um kit gay para poder mostrar. Então, isso não pode ser feito. Você não pode inventar história e mentira e coisa que não existe. Então, esses blogueiros ligados ao Bolsonaro, todos eles estão sendo investigados e foram retirados do ar porque praticam fake news e mentira. Issa, antes de eu liberar você para a próxima pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque aqui... Deixa eu só falar sobre isso. Sim. Que eu não sei se isso pode ser enquadrado como mentira, mas é uma falta de caráter completa do governo, do presidente da República, que no dia da aprovação do Fundeb, no dia seguinte, o Bolsonaro ele postou no Facebook, acho que postou no Instagram também, uma postagem dizendo que o governo que faz da educação como se o governo tivesse sido responsável pela aprovação do Fundeb. Né? Isso é de uma mentira, isso é uma mentira tão absurda, né, que o governo justamente tentou prorrogar o prazo de renovação, né, de votação do Fundeb para o ano de 2022, ou seja, isso criaria um rombo imenso no ano de 2021. A gente não sabe o que poderia acontecer na educação pública no ano de 2021 caso o Fundeb não fosse votado. Né? Caso o governo tivesse sido vitorioso e essa votação só ocorresse em 2022, a gente não sabe o que iria ocorrer em 2021. E aí o governo tem a cara de pau de falar que eles transformam o Fundeb, eles transformaram o Fundeb em permanente, que foi um governo que faz pela educação. Então, é uma coisa tão absurda. Aí, como você falou muito bem, esses ligados ao presidente, né, esses criminosos que propagam fake news, né, eles têm que sofrer as punições determinadas pela lei. Eles têm que ter suas contas agora bloqueadas para que eles parem, porque uma coisa que já é moralmente errada é eu, numa conversa com um amigo, chegar e falar uma mentira. Isso é moralmente errado. Agora, as redes sociais elas têm um poder de fazer com que muitas pessoas, ao mesmo tempo, recebam aquela mentira. Isso afeta como afetou as eleições de 2016 nos Estados Unidos, afetou a eleição de 2018 aqui no Brasil, afeta um curso de uma nação, afeta a política de uma nação. Então, é um absurdo que tem que ser combatido. Fake news não pode se confundir com liberdade de expressão. Liberdade de expressão somos nós aqui hoje podermos criticar um governo, né, e não sermos punidos por isso, com base em dados, com base em fatos que estão ocorrendo. Agora, uma coisa é diferente de eu chegar aqui e falar mentiras a respeito de quem quer que seja, né? E a gente tem um alcance ainda muito pequeno comparado com esses, infelizmente, com esses bolsonaristas que propagam mentira, mas se a gente chegasse aqui e falasse mentira sobre o presidente, sobre qualquer pessoa, seria um absurdo, né? Então, é importante separar muito bem o que é mentira, o que é fake news e o que é liberdade de expressão. Show. E só mandando um beijo aqui, antes de passar a bola para você, isso, para o próximo tema, mandar um beijo aqui para o Rafa Santos, saudade, Rafa, que trabalha comigo, pô, gente finíssima. Não sei se você está aí ainda, mas um super beijo, manda um beijo para todo mundo aí na sua casa, Rafa. Minha tia Marília tá aí, beijo tia Marília, beijo minha mãe, meu irmão, todo mundo que tá aí. Gente, um beijo para geral que tá assistindo a gente, obrigado aí pela presença de vocês. O Giovanni A7, um beijo, Giovanni. Luizinha tá por aí. Elcimar Barbosa falou o seguinte: a PEC agora assegura um Fundeb permanente com recursos adicionais da União, vindo de rubricas como os royalties da exploração do petróleo, que já tem a educação como destino original. Show. A Laís está aí, a Madu. Um beijo, Mara. Um beijo, Marcelo. Vamos ver, vamos avançar aqui. Show, perfeito, Elcimar, perfeito. O Rafa Duarte está aí, o Jason está aí, grande Jason, saudade de você, lindão. Ó o Rafa, grande Rafa. A Laís tem razão, é isso mesmo. Bem, eu acho que eu já passei aqui. Isso, perfeito, Rafa. Bem, Issa, é contigo, cara. Eu acho que eu já passei aqui. Um beijo para todo mundo, galera, que eu não citei aqui, porque tem muita gente entrando, mas a gente agradece a presença de todos. Vai, Issa, arrebenta. Então, a gente separou também para falar sobre a proposta inicial, porque da reforma
uma reforma tributária proposta pelo governo, né, pelo Paulo Guedes, que foi entregue ao Congresso nessa semana. Só que o governo, numa tentativa de aprovar pelo menos uma parte dessa reforma tributária que eles estão propondo, eles vão entregar ao Congresso em partes. Então, agora foi entregada uma primeira fase, né? Foi entregue uma primeira fase dessa reforma tributária, né? E ela mexe muito pouco em algumas coisas, mas já representam coisas muito ruins e que não mexem efetivamente no que devia ser mexido, né? A gente tem, como a gente já vem falando em outras lives, um sistema, né, tributário muito regressivo, né, que coloca uma carga muito grande na classe média, coloca uma carga muito grande nos mais pobres, né, no consumo. E a gente fala que quando coloca uma carga muito grande no consumo, prejudica os mais pobres pelo seguinte: se a gente comprar hoje, se a gente for na padaria hoje comprar um pão, a gente vai pagar um valor. O rico, bilionário que for na padaria comprar aquele pão, vai pagar o mesmo valor. Então, isso é completamente injusto, você tributar mais o consumo e não tributar patrimônio, renda, enfim. E aí foi apresentado nessa última semana no Congresso, né, essa primeira fase dessa reforma tributária, né, que foi proposta pelo governo, que ela mexe no seguinte: tem dois. Você quer falar disso, Túlio? Eu já posso ir Vai falando. falando no complemento, vai falando no complemento. Beleza. Então, a gente tem hoje o que aconteceu nessa primeira proposta é o seguinte: a gente tem hoje dois impostos, né, que é o PIS e o ECOFINS, e esses impostos eles juntos representam, né, para as empresas uma média de entre 3,65% a 9,25%. Né? As empresas que elas têm um rendimento maior do que 78 milhões, perdão, elas pagam essa alíquota de 9,25%. Já as empresas que elas podem, que têm um rendimento menor que 78 milhões, elas podem mudar para um lucro presumido, que chama, para poder pagar uma alíquota menor de 3,65%. E aí o Paulo Guedes ele propôs dizendo que para sim uma simplificação, porque realmente o sistema tributário no Brasil ele é complexo, principalmente para as empresas, é um sistema com muita burocracia e realmente tem que ser simplificado, mas a maneira que foi, eu particularmente, alguns analistas que eu li, acho que não foi feito de uma maneira muito correta. Né? O que aconteceu foi que ele pegou esses dois tributos, né, o PIS e a COFINS, e ele transformou num único tributo, que é a CBS, né, que é a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que tem uma alíquota de 12%. Só que essa alíquota não faz diferenciação entre as empresas grandes e as empresas pequenas. Né? Isso vai prejudicar principalmente as empresas de serviços, né? Vai prejudicar escolas, salões de beleza, enfim, empresas que prestam serviço para a população. E hoje no Brasil, mais de 70% do PIB é composto por prestação de serviço, né? por serviços. Né? Então, e onde a gente tem falado sempre que tem que mexer, aparentemente, e até agora, essa proposta não mexe. Né? Que a gente tem uma espécie de Robin Hood ao contrário, né? Que pega dos mais pobres para dar aos ricos. E o que aconteceu que foi muito engraçado. Né? A gente tem que pontuar uma coisa, que é a questão dos bancos e dos grandes, né, operadores financeiros do país. Bom, na pandemia, né, o governo federal ele simplesmente deu para os bancos 1,2 ou 1,3 trilhão de reais. Isso sem contrapartida nenhuma, porque os bancos, nesse momento de pandemia, inclusive, estão demitindo funcionários, eles não têm nenhuma contrapartida para o povo, não diminuiu o crédito, não aumentou o crédito, perdão, não diminuiu o valor, né, para você adquirir o crédito, enfim. Então, esses bancos eles não estão tendo nenhuma contrapartida social. Né, eles simplesmente receberam 1,2 trilhão de reais. E aí, além disso, nessa proposta, a alíquota que vai ser paga pelos bancos vai ser de 5,8%. Então, tem uma grande diferença a gente ver quais são os interesses desses grupos que estão por trás desse governo federal, que estão por trás do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Que eles são sustentados pelos banqueiros. Eles têm apoio muito grande dos banqueiros, eles estão lá para governar para os banqueiros. Show, perfeito, isso. Deixa eu só mandar um beijo para minha tia Andréia, que apareceu a entrada dela aqui depois para mim. Um beijo, tia Andréia, um beijo pro Ricardinho, tá? Um beijo para todo mundo, saudade. Teve um amigo seu, isso, também falando para você mandar um salve para a galera. Daqui a pouco tu manda um salve para a rapaziada aí, que a rapaziada tá aí firme. Então, isso, você foi perfeito na colocação, tá? Infelizmente, a gente faz no Brasil um debate raso sobre imposto.
E esse debate raso sobre imposto, ele é representado por uma frase que muitas pessoas utilizam e que é muito ruim para o debate. Qual é a frase, quando a gente fala em imposto, qual é a frase que a rapaziada fala por aí? E imposto é roubo. Cara, isso é muito complicado. Primeiro, porque você generaliza a questão do imposto. Você trabalha como se o imposto fosse complicado para todo mundo na sociedade. E que é uma mentira. E que é uma mentira. Por isso a gente precisa aprofundar o debate. A carga tributária brasileira, ela é, infelizmente, focada no consumo, conforme você falou, consumo, serviços. Tá? E isso é muito ruim. Por que, que é muito ruim? Uma pessoa em situação de rua, por exemplo, ela vai no mercadinho e compra com muito esforço, recolhendo moedas na rua das pessoas, das doações, ela vai no mercadinho e compra uma manteiga. Ela está pagando imposto em cima daquilo ali. Então, quando você tem uma carga tributária, Pedro Mara apareceu aí, grande Pedro Mara, sextou Pedro Mara. E quando você paga, então, esse imposto sobre consumo, qual é o problema, pessoal? O problema é que as pessoas mais pobres, elas também consomem. Se você pegar, por exemplo, o que uma pessoa mais pobre precisa para se alimentar e que uma pessoa rica precisa para se alimentar, evidentemente você tem uma diferença ali do que o rico consome em si, mas a quantidade é basicamente a mesma. Então, o que a gente coloca é o seguinte, é que você está penalizando o mais pobre quando você bota imposto sobre consumo, imposto sobre serviços. Então, essa lógica ela precisa ser invertida, até para a questão da atividade econômica, isso que você bem citou, que quem emprega mais são as pequenas e médias empresas. Então, a gente precisa aliviar da pequena e média empresa. E pessoa física, a gente paga em torno de 13%, 27,5% de imposto de renda. Então, isso aí, a tabela do imposto de renda também precisa ser revista urgentemente. Precisa ter uma diferença maior entre as alíquotas. Porque senão você, novamente, penaliza os mais pobres. Então, o que a gente tem que montar e lutar no Brasil é justamente para que o imposto seja progressivo. O que é um imposto progressivo? Quem é mais rico paga uma alíquota maior. É assim em todos os países desenvolvidos. Em todos os países desenvolvidos existe essa preocupação. Então, o que a gente tem que fazer não é dizer que imposto é roubo. A gente tem que inverter a lógica de cobrança de imposto. A gente tem que fazer com que os mais ricos paguem um pouco mais, o que não é problema nenhum para eles. Vocês me desculpem, os 3 principais bancos privados do Brasil tiveram um lucro líquido em 2019 de 67 bilhões. Vocês me desculpem se vocês acham que é problema cobrar um pouco mais de imposto desse pessoal. Não tem problema nenhum. Agora, nós temos que aliviar o pobre que come, que luta para comer, que luta para sobreviver. Tem que ter uma inversão. Essa tem que ser a nossa luta. Só que, infelizmente, o projeto que está sendo apresentado, o Issa bem falou, ele não tem isso na cabeça. E é claro que não. Porque quem sustenta esse governo, quem sustentou esse governo para ele chegar, para ele existir, durante a eleição, quem sustentou o Bolsonaro, são os grandes grupos econômicos. Então, eles não têm o menor interesse em que eles paguem mais. Eles não têm a visão, infelizmente, que outras elites têm por aí, mundo afora. Nós tivemos um exemplo, Issa, com a pandemia, um grande grupo de mega empresários chegaram à conclusão e falaram, olha, a gente vai ter que ajudar, porque senão não existe mais vida se a gente não colaborar e ajudar. E aí um grupo de grandes empresários falou assim, olha, eu estou à disposição para contribuir para uma sociedade maior. Eu vou pagar um pouco mais aqui de imposto, eu vou ajudar. Nenhum empresário brasileiro participou disso. Nenhum empresário brasileiro. E aí, novamente, é sempre importante falar isso para quem está vendo a gente, que às vezes a pessoa fala assim, poxa, o Túlio está falando ali do empresário, eu tenho a minha padaria, eu tenho o meu bar aqui na esquina, em Niterói. Para vocês entenderem, pessoal, não são vocês. Vocês têm que pagar menos impostos.
A gente está ao lado do pequeno empresário da cidade, de todas as cidades. O pequeno empresário tem dificuldade, sim, de pagar os impostos. E a gente precisa aliviar o pequeno empresário. Então a gente tem que fazer aqui uma diferença. A gente não está falando do dono da padaria. A gente não está falando do dono do bar. A gente não está falando do dono do mercadinho. A gente está falando daquele empresário que tem um faturamento que é muito maior do que isso. A gente está falando de quem ganha mais de 1 milhão por mês. Essas pessoas podem pagar mais. E essas pessoas pagando mais, a gente vai ter uma sociedade menos desigual. A gente vai ter um Brasil melhor para viver. Você quer ver um exemplo, isso? Do que vale muito a pena a gente falar? Até porque era diferente há 20 anos atrás. Em 1996, Fernando Henrique Cardoso, infelizmente, tá? Ele acabou com o imposto de transferência. Existia um imposto de transferência, que existe em todos os lugares do mundo, tá? Só não existe no Brasil e na Estônia. Quem fala muito disso é o Ciro Gomes. Só não existe esse imposto no Brasil e na Estônia. Então não é papo de quem é de esquerda. É papo de quem quer viver num lugar bacana. Existe um imposto de transferência, que você paga de transferência de lucros e dividendos de pessoa jurídica para pessoa física. Em todo lugar do mundo existe. Fernando Henrique, em 1996, acabou com esse imposto. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a taxar. E aí nós, novamente, não estamos falando de dono de padaria. Temos que aliviar o dono da padaria. Temos que aliviar o dono da padaria. Agora, o que a gente tem que fazer é cobrar lá em cima. É cobrar de banco. É cobrar de grandes empresários. E aí eu tenho que entrar num ponto também que é importante. Porque tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim. Alguém comentou da Alemanha, depois a gente lê aqui, tem alguém falando da Alemanha que é bacana a gente ver. O que é o ponto importante? Rapaz, me fugiu agora. Me fugiu. Eu ia entrar num ponto... Eu fui olhar a questão da Alemanha, me fugiu agora. Enfim, isso, vai levando que eu vou lembrar. Eu vou lembrar em algum momento. Tem alguém falando da Alemanha que eu acho bacana a gente ouvir ali. Tá. Túlio, uma coisa que você estava falando, estava pensando, essa questão dos empresários, né, que no mundo todo, em vários lugares do mundo, se uniram para poder ajudar nesse momento da pandemia e tal. E aqui no Brasil a gente vê um grande empresário, né, de uma grande empresa do Brasil, apoiando o governo Jair Bolsonaro e hoje tendo a conta no Twitter suspensa por divulgar fake news. Então, uma diferença muito grande do empresariado brasileiro para o empresariado no mundo inteiro, né? E aí, um outro ponto que eu estava pensando é que, tipo, infelizmente, o Bolsonaro ele foi eleito claramente para defender os interesses dos mais ricos, para defender os interesses dos bancos, das grandes empresas, mas infelizmente ele foi eleito com grande parte da população mais pobre votando nele, né? Acreditando que ele iria fazer uma mudança e tal. Isso é o que mais me entristece, né? É como se nós, não eu e você, né, mas nós, classe trabalhadora, estivéssemos escolhendo nossos algozes, né, para governar. Estivéssemos votando no poder pessoas que só iriam nos prejudicar, e é o que está acontecendo, né? Todo dia a gente vê uma nova coisa do governo Bolsonaro que prejudica a classe trabalhadora, que prejudica os mais pobres, prejudica a classe média, e só está lá para beneficiar os mais ricos, os bancos, e também para beneficiar a cúpula do militarismo no Brasil, né? A cúpula das Forças Armadas no Brasil, que infelizmente também tem muitos privilégios, e não se fala nisso, né? Não são combatidos os privilégios também dessa alta cúpula do militar aqui no nosso país, né? Então a gente tem um governo que está lá, infelizmente, para beneficiar os privilegiados só, né, e não combater os privilégios como a gente gostaria que acontecesse. Sensacional isso. Eu lembrei do que eu ia falar, cara. Rapaz, a nossa está explodindo agora, hein? Vamos lá. Gente, quem está assistindo a gente aí, manda para os amigos. Eu já ensinei como é que é. Clica no triângulozinho aqui, ó. Clicou no triângulozinho e bota assim, enviar para os seus 5 amigos que você acha que queriam gostar de conversar com a gente, trocar essa ideia e fazer perguntas. Manda bala, vamos que vamos. Vamos agitar essa live aí, galera. Vamos bater 30 pessoas. Só mandar um beijo aqui pro João, pro Gabriel, pro Marcelo aí que eu vi agora também. Estão sempre aí acompanhando as lives, falando aí com a gente. Então, obrigado, um beijo. Show, essa galera isso, fala que você lembrou agora, senão daqui a pouco já esquece. Não, agora eu anotei.
o que eu ia falar beleza. naquela hora, que eu vi uma frase ali falando da Alemanha, aí eu acabei esquecendo. É a questão da fuga de capitais. Isso a gente precisa ficar muito atento. Porque muita gente por aí, inclusive a direita, coloca isso de uma forma para ludibriar o debate. Eles falam o seguinte: olha, se taxar os mais ricos, eles vão embora e tiram o investimento daqui. Amigão, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo que está me assistindo. Você que está me assistindo aí, que está convidando os amigos agora, batemos 30. Batemos 30, isso, batemos 30. Agora nós vamos chegar a 40. Nós vamos chegar a 40, pessoal. Chama todo mundo que está assistindo a gente. Batemos 30, vamos chegar a 40. Chama os amigos. Marca os amigos. Tem como marcar a pessoa no comentário? Eu acho que não tem, né? Tem como marcar no comentário? Enfim, gente, tenta aí. Tenta aí, bota um arroba marcando os amigos aí. Nós vamos chegar a 40. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vamos chegar a 40, já estamos no 30. Pessoal, prestem atenção. Quando você vira e fala assim, olha, os bancos, se a gente apertar com eles, eles vão embora. Meu amigo, os bancos lucram no Brasil, os 3 bancos privados que mais lucraram: Itaú, Bradesco e Santander. 67 bilhões em 2019 de lucro líquido. Vocês acham que alguém com esse lucro vai embora se a gente tomar 1% disso? Vocês acham que eles vão embora daqui? Rapaz, pega o lucro líquido do Santander, por exemplo, lá na Espanha, para você ver. Eles lucram mais aqui do que lá. É óbvio. Então, você imaginar que o cara que lucra rios de dinheiro vai chegar e falar assim, tô bravo agora, eu vou embora. Então, isso é balela. E mais, eu trabalho com artigo científico. Eu desafio ao vivo aqui, se tiver algum militante do Partido Novo assistindo, ou quem tiver amigo, manda o desafio, grave e manda o desafio. Eu desafio aqui o militante do Partido Novo me apresentar um artigo científico que aponte fuga de capitais. Em algum lugar do mundo. Meu amigo, se fosse assim, não ia ter capital financeiro na Europa. Porque a Europa inteira taxa quem é rico. Para justamente diminuir a desigualdade social. Então, essa lógica de que o capital vai fugir, ela não está valendo em outros lugares do mundo, não. E mais, com o lucro desse praticado aqui, com a margem de lucro que eles praticam aqui no Brasil, que mega empresário dele vai embora e vai desistir? Eu duvido. Ele pode desistir por outros motivos. Agora, por taxação, não. E outro ponto importante. As pessoas também dizem o seguinte: se taxar o banco vai devolver a taxação para o coisa. Aí o governo tem que intervir. Aí tem que ter intervenção. Ué, todo mundo sabe qual é o preço de tudo. E aí o banco vai chegar e vai botar o preço que ele quiser, a hora que ele quiser? Isso não existe. Por isso que a gente precisa de Estado. Então, tem que ter a taxação e tem que fiscalizar. E as pessoas têm que fiscalizar também. Porque olha só, se o Itaú, por exemplo, é taxado e joga a tarifa lá no alto, tira a sua conta de lá. E aí, como é que fica? Tira a conta de lá, meu amigo. Então, é o seguinte, a gente tem muito medo. Das coisas, tá? Mas a gente tem que fazer a fiscalização popular, tem que ter o controle na mão das pessoas e a gente tem que contar com o governo que faça a sua fiscalização também. Afinal, é um serviço público. Então, você não pode ter preço abusivo. É criminoso você ter preço abusivo. O cara aumentar porque foi taxado. Então, a taxação das grandes fortunas, taxação de bancos e grandes empresários, ela só tende a trazer o bem para o país. E outra coisa, a questão que você comentou do Bolsonaro, da eleição dele, é muito importante a gente reconhecer isso, né? A eleição do Bolsonaro, ela vem de uma análise política rasa. As pessoas que você citou, que são as mais prejudicadas, que enxergaram no Bolsonaro uma salvação, são pessoas que fizeram uma análise, infelizmente, rasa do processo eleitoral. Porque a gente que tem um pouquinho mais de experiência na política, a gente percebe claramente quem são os atores que estão envolvidos. A gente percebe quando a gente vê
um empresário tipo Luciano da Havan, que o pessoal chama de velho da Havan. Cara, quando você vê o velho da Havan dentro da campanha do Bolsonaro, ele não tá, gente, pelo amor de Deus, quem paga a banda escolhe a música. Ele não tá dentro da campanha do Bolsonaro porque ele acha o Bolsonaro bonito. Ele tá porque ele vai escolher a música que vai ser tocada. Isso é claro, tem que estar claro para a população. Então, quando você vota no candidato do banqueiro, quando você vota no candidato do grande empresário, ele não vai governar para você. Quem diz que governa para todo mundo está mentindo para alguém. Quem diz que governa para todo mundo está mentindo para alguém. Então, ou ele governa para o banqueiro, ou ele governa para você. Os interesses são distintos. Essa análise é que a gente tem que prestar atenção. Rapaziada, tá como? Chegando. Firme, batemos 30, estamos quase no 40 já. Manda ver isso, vamos que vamos. Túlio, um comentário aqui do Pedro, que ele falou exatamente o que eu ia falar. Não tem lugar no mundo que os ricos são mais privilegiados do que aqui no Brasil. Como ele falou, é um paraíso fiscal aqui, né, para os mais ricos. Os países democráticos do mundo não tem outro país que se compare com o Brasil nesse quesito. Né? Então os ricos realmente não, os super ricos não vão sair do Brasil, porque não tem outro lugar que privilegie mais eles do que aqui. Um outro ponto que eu queria falar é que a gente já está chegando no final, acho que faltam 10 minutos, que é o seguinte, esse Luciano da Havan, ele, como você falou, um empresário que apoiou o Bolsonaro como uma contrapartida. E se a gente for pegar a empresa brasileira, né, que é responsável por comercializar a cloroquina aqui no Brasil, justamente apoiou a campanha do Bolsonaro, e a gente vê o que agora está acontecendo. Né? E esse seria o nosso próximo ponto para falar do Covid, que sem brincadeira, foi uma cena tão bizarra que eu não consigo descrever aquela foto do presidente da República com uma caixa de remédios sem comprovação científica atrás de uma EMA. Não tem como descrever essa situação sem ficar com vontade de rir, porque é chacota. A gente tem um presidente que é uma chacota, ele é uma piada, né? Um presidente da República que fica com uma caixa de um remédio no momento de uma pandemia, né? Que ele devia estar fazendo políticas públicas para poder conter a pandemia. Inclusive, colocar aqui um dado, 29% apenas do que foi disponibilizado para combate ao coronavírus, né? 29% desse valor, ou seja, menos de um terço do valor foi realmente utilizado no combate à pandemia. Então, enquanto o presidente da República está fazendo propaganda de remédio ineficaz e ineficiente, o governo não faz políticas públicas de qualidade. É óbvio que não tem como você fazer um aparato de qualidade trocando de ministro todo mês. É impossível fazer isso, né, com essa troca de ministro que a gente viu, e até agora a gente está sem ministro da saúde no momento de pandemia. E uma outra cena que me marcou muito foi o Bolsonaro saindo de moto sem máscara e foi conversar com garis sem máscara, colocando em risco a vida daqueles trabalhadores. Né? Isso representa muito o que o Bolsonaro representa para o país. Infelizmente, ele é um exemplo do que não seguir. Né? O que deveria ser o oposto, o presidente da República, a autoridade máxima do país, que deveria ser um exemplo da população seguir. Né? Ele deveria estar fazendo um uso de máscara, deveria estar mostrando como deve, né, se comportar, ainda mais ele estando comprovadamente com Covid-19. Né? Antes dele ter testado positivo, já era importante que ele sempre estivesse com máscara, para dar o exemplo. Agora que ele está com Covid-19 é muito mais importante. Então, não é simplesmente uma pessoa que está saindo sem máscara, indo de moto e falando com pessoas na rua. É o presidente da República, sabe? E é uma situação assim muito, muito triste, no momento de uma pandemia mundial, né, que aqui no Brasil tem mais de 80 mil mortos, né? Está acontecendo isso. Aí, sobre o que eu falei da questão dos 29%, o Rio de Janeiro e o Pará são o segundo e terceiro estados com o maior número de mortes aqui no Brasil. Justamente esses estados estão entre os 3 que menos receberam verba do governo federal para o combate à Covid. Então a gente tem que ter uma relação direta entre o número de mortes e disponibilização de recursos pelo governo federal. Então, quando a gente fala que o Bolsonaro está sendo responsável por mortes durante essa pandemia, a gente não fala da boca para fora, como eu já falei em outras situações. Né? Ele realmente está causando mortes. Né? Uma falta de políticas públicas de qualidade para combate à pandemia causa morte, isso é evidente. Então, a gente fala que o Bolsonaro, né, especialmente nesse momento, está adotando uma postura genocida, né, e não se preocupando com a vida da população, não é simplesmente um adjetivo vazio, né, que a gente usa apenas para ofendê-lo. Né? É uma coisa que realmente, infelizmente, a gente tem no presidente da República
um insano que corre atrás de animais com caixas de remédios ineficazes e não usa máscara e não faz políticas públicas de qualidade no combate ao vírus. Perfeito, isso. E algumas pessoas, isso, falam assim, isso aí é a estratégia dele para poder fazer a cortina de fumaça e papapá, etc. Cara, eu sinceramente eu tenho minhas dúvidas se isso é uma estratégia ou se isso do nada dá na cabeça dele, vou mostrar uma caixa de remédio para EMA. Eu tenho minha dúvida se isso é uma estratégia ou se ele parte do nada com essas ideias. Mas independente do que seja, é uma vergonha mundial. É uma vergonha mundial. Os programas de humor mundo afora têm um personagem principal. O personagem principal dos programas de humor mundo afora é o presidente da República do nosso país. Isso é dramático. Isso é agoniante. Você saber que você está sendo governado por um personagem. As pessoas fazem piada em todos os lugares do mundo. Você liga um noticiário para ver um programa de humor, só dá Bolsonaro, e é claro, os humoristas, se eu fosse humorista aqui, eu tava bem. O cara apresenta uma caixa de remédio para uma EMA. É o cara que está governando, é o cara que está tomando decisão no momento de pandemia, no pior momento de nossa história. A pessoa que é responsável por tomar decisões para salvar a nossa vida apresenta uma caixa de remédio para uma EMA. Isso é muito grave. Isso é uma das situações mais graves que a gente já viveu nos últimos anos. A gente precisa tirar esse cara do poder em 2022. Antes até, mas antes eu acho muito difícil. Ele comprou o centrão todo com ele ali. Agora, a gente precisa tirar em 2022. Porque não tem condição. 8 anos de Bolsonaro, esse país vai ser completamente destruído, destroçado. Isso. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que tem um comentário muito legal aqui que eu vi. Só que eu não estou conseguindo. Do Pedro. O Pedro falou o seguinte, ó. Quando se fala desse tema, temos que lembrar que todos os países do mundo, inclusive capitalistas, fizeram reforma agrária. Perfeito, Pedro. Isso, com o tempo, fez aumentar a concorrência e baixar os preços. Perfeito, cara. É isso. A gente não está falando aqui de comunismo, né? E os caras estão querendo diminuir imposto. A gente pode até fazer uma discussão, se vocês quiserem, sobre isso, sobre socialismo, sobre comunismo. Agora, o que a gente está tentando é reduzir as desigualdades no Brasil, que atingem níveis alarmantes. É isso que a gente precisa. O Pedro fez outro comentário aqui, cercaram as terras e ficou por isso mesmo. É isso aí, perfeito, Pedro. Tem super razão. Caramba, tem uma galera aqui. Túlio, e infelizmente, né, como se falou, ele comprou o Centrão. Infelizmente, a maior parte do Congresso Nacional apoia as políticas econômicas, especialmente, que são realizadas pelo Paulo Guedes, né? Então a gente não só tem que combater o bolsonarismo, como combater esse ultraliberalismo promovido pelo governo Bolsonaro, especialmente, né, pelo Paulo Guedes, que tem um apoio muito grande do Congresso. Então a gente não só tem que combater o bolsonarismo, como combater essa política neoliberal que vai levar o país ao abismo, né? Se a gente estava já na beira do abismo, o neoliberalismo só vai empurrar a gente no abismo, né? Sim. Então, e aí teve um comentário ali falando que realmente o Bolsonaro faz falas, mas o Lula, normalmente é esse o argumento, mas e o Lula? Bom, o Lula teve declarações infelizes, mas nós criticamos e nós vamos criticar sempre que foi preciso. Mas infelizmente, felizmente, hoje nós não temos o Lula na presidência da República, e quem está na presidência da República é um imbecil, como foi falado, que não está tendo políticas públicas de combate à Covid-19. Se fosse o Lula na presidência da República hoje, não tendo políticas públicas de combate à Covid, nós estaríamos criticando também. Então esse argumento de e o Lula, ele não serve porque nós somos críticos também a todas as pessoas que estão fazendo coisas equivocadas, né, sejam eles de esquerda ou de direita. Nós estamos aqui para fazer um balanço das semanas com as notícias da semana, e hoje nosso presidente, infelizmente, é o Jair Bolsonaro, né? Então não cabe um argumento de e o Lula nesse momento. Perfeito, isso. E só para lembrar também, quando a Dilma fez cortes na educação em 2015, o pessoal pergunta onde é que você estava. Eu estava protestando. Você era muito novo, mas eu estava protestando. Isso eu acho que a nossa live vai acabar, cara. Deu aqui. Vai acabar já, né?
Se despede. Um beijo então para todo mundo. Vi agora a Nina, Marcelo, João, a Késia também, querida, Beatriz, Miguel, todo mundo que está assistindo, Agatha.